Graças a Paz, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. Esse programa é o programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar nesse momento com uma oração. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Abençoa, Pai, os nossos ouvintes, que a Tua palavra possa penetrar os corações, ó Deus, e possa, ó Deus, abençoar a vida de cada um, Pai. Assim nós te oramos e agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Estamos aqui, mais uma vez, com o evangelista Douglas. O evangelista Douglas, ele serve aqui na igreja junto conosco, na igreja presbiteriana, e também nos auxilia na congregação Lagoas de São José e congregação Getsemane, no bairro São Rafael. E eu gostaria de, nesse momento, fazer uma pergunta ao nosso irmão evangelista Douglas. Pergunta, meu irmão, é: como podemos receber conforto de Deus diante das tentações? Graças a Paz, irmão Marconi, graças a Paz, né, querido ouvinte, vocês que estão nos acompanhando. E essa pergunta, irmão, que o senhor assim o fez, é uma continuidade de um assunto que já estamos tratando, que é sobre tentação. Nós falamos no programa passado que é impossível o cristão ele passar nesse mundo sem tentações. Porém, nós podemos agora fazer a segunda pergunta. Então, diante de tantas tentações, né, diante de tantas lutas, como é que a gente recebe conforto, né, da parte de Deus, né, diante de tudo isso? Se a gente perceber em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, eu sei que muitos de nós, né, inclusive eu, somos levados a pensar que somos um viajante solitário, né, em um caminho que ninguém percorreu, né, antes de nós. Porém, se a gente perceber aqui na parte A do verso 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, essa tentação que nós sofremos hoje, todos os servos de Deus que caminharam nessa terra, né, passaram ou irão passar, né, nós que estamos vivos, né, por essas tentações que nos assolam. Então, às vezes alguém pode pensar assim: olha, eu até fui tentado ao suicídio. Mas se a gente lembrar, né, o próprio Jó, né, ele foi tentado a isso. Por exemplo, lá em Jó, capítulo 7, verso 15, ele vai dizer o seguinte: pelo que minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Então veja aqui, o próprio Jó, né, diante da tentação que estava sofrendo, diante daquela provação, ele teve um pensamento de morte, um pensamento de tirar a sua própria vida. Lógico que nós percebemos que Deus não deixa, né, que ele assim o faça. Porém, isso não é, por exemplo, pensar sobre o suicídio não é algo particular meu, particular seu, ou particular de alguém que está nos ouvindo nesse momento. Isso pode passar, inclusive, pela cabeça, né, de um crente genuíno. Porque muitas vezes, e somos levados a pensar que o crente ele não pode passar por momentos de depressão. E a gente vai perceber, olhando para a história da igreja e para os próprios exemplos bíblicos que nós temos, que é possível sim, né, o cristão ele ter esse sentimento de morte, ter esse sentimento de suicídio, né, de depressão. Então, infelizmente, né, inclusive muitos crentes que estão passando, né, nesse momento por essa luta interna, né, de pensamentos suicidas, de pensamentos de morte, muitas vezes não recebem, né, o apoio da igreja para lidar com essa tentação, com essa luta. Então você, por exemplo, que está nos acompanhando, está nos ouvindo, está passando por essa luta, se lembre que você não está sozinho, você não está numa caminhada solitária, né? O que você está passando, né? Muitos servos de Deus já passaram e muitos estão passando, né? Inclusive você. Por causa disso, nós vamos perceber que a tentação não é
um pecado em si, mas uma condição da experiência humana. A gente falou isso no programa passado, né, irmão Marconi? A gente falou que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós somos tentados e muitas vezes nós devemos fugir do perigo do pedestal, né? Por quê? Porque isso vai levar a nossa vida a um isolamento, ou acreditar que nós não podemos passar por determinadas coisas, né? Aquela ideia, olha, fulano pode passar por isso, mas eu não. Então, isso vai criar em você um isolamento de como se você fosse um ser superior, né? Achando que somos fortes, né? Isso. E nós não somos fortes, né? Correto. Sem Cristo, nós somos fracos. Somos fracos. Então, nós vamos perceber que quando nós somos tentados, nós não estamos sozinhos. Isso infelizmente, depois da queda, do pecado, a condição humana nos colocou a várias tentações. Então, ser tentado em si não é pecado em si, né? O próprio Lutero, né, tem uma frase dele que ele diz exatamente isso. A gente não pode impedir que uma ave sobrevoe a nossa cabeça, porém a gente pode impedir que essa ave faça um ninho em nosso cabelo. Então, sermos tentados é uma realidade da nossa condição humana. Então, o primeiro conforto que a gente recebe é saber que nós não estamos sozinhos, né? E como o irmão falou, nessa batalha nós vamos receber ajuda do próprio Deus. E aí é onde entra o segundo conforto. Veja que na parte B do verso 13, ele vai dizer o seguinte: mas Deus é fiel, ou seja, fiel é Deus. Ou seja, o que isso vai nos ensinar? Porque se a luta, perceba o seguinte, se a tentação ela fosse menor do que nossa capacidade, nós não iremos crescer. Mas se fosse maior, nós seríamos destruídos. Então, sua fidelidade está em manter o equilíbrio exato para o nosso aperfeiçoamento. Então, Deus é fiel e ele vai manter o equilíbrio exato, né, das tentações. A gente vai perceber a fidelidade de Deus, pelo menos em 3 coisas aqui no texto. Primeiro, ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças, né? Além das nossas forças. Então, nós podemos dizer assim que Deus ele é um controlador de carga. Significa que ele permite a intensidade das dificuldades que chegam até você. A ideia é exatamente isso. Ou seja, as tentações elas são limitadas por Deus. Então, ela chega, né, até o momento quando Deus ele assim vai dizer, olha, até aqui. Depois daqui você não vai ultrapassar. Então é aquele que controla, né, um controlador de carga. Então, graças a Deus por isso, porque se Deus não controlasse, né, ou permitisse, né, as tentações que chegassem até nós, com certeza nós seríamos destruídos, né? Nós devemos lembrar do próprio exemplo de Jó, né? Você vê que quando Jó ele vai perder tudo, né, e o diabo vai tocar no seu próprio corpo, né, trazendo assim feridas sobre ele, nós vamos ver que Deus vai dizer assim, olha, até aqui, ou seja, você pode tocar nisso, mas aqui não. Ou seja, Deus sabe do limite, dos nossos limites, das nossas limitações, das nossas fraquezas, então ele controla, né? Não permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Isso. Né? Porque o propósito do diabo é destruir, né, a nossa vida. Só que Deus não permite, né, essa destruição. Então Deus ele dá um limite para a atuação do mal. Ou seja, o mal ele só pode agir com a permissão de Deus. É exatamente a ideia de um dono que tem um cachorro, né, na sua coleira, né? Calvino, inclusive, costumava dizer que o diabo é o cachorro de Deus. Então, o diabo ele vai agir de acordo com a permissão de Deus, ou seja, o diabo está na coleira, ou seja, ele só avança se Deus assim o permitir. Então, isso é um conforto muito grande para nós, né? Sabemos que Deus é fiel, que ele é aquele que controla, né, as tentações que chegam até nós, porque se não fosse assim, com certeza nós seríamos destruídos. Mas em segundo lugar, o texto, né, vai dizer, pelo contrário, veja, juntamente com a tentação,
ele proverá o livramento. Ou seja, nós vemos aqui que ele próprio é aquele que garante a saída. Então, a fidelidade de Deus não promete que a tentação ou o problema ele vai sumir, né, magicamente em nossa vida. Não. Porém, ele promete um escape, né, a saída. E aqui é muito importante quando falamos acerca disso. Por quê? Porque Deus é aquele que já tem um caminho para que nós saíssemos ou viemos a sair da tentação. Então, quando queremos dar um jeitinho na nossa tentação, nossos problemas, o que acontece? A gente peca, porque Deus já nos forneceu o caminho correto para que a gente pudéssemos sair, né, ou fugir da tentação. A gente tem que lembrar, por exemplo, o caso de Abraão, né? Abraão, quando ele sai de Canaã por causa que há fome na terra, Abraão ele vai com sua esposa Sara, né? Sarai, na época, para o Egito, e ele faz um acordo com Sarai, né? Ele vai dizer que Sarai deveria dizer que era irmã dele. E o que acontece? Abraão, ele peca por causa disso, inclusive ele vai ficar ali, ele vai aceitar os presentes que ele está recebendo, só que Deus vai intervém dentro daquela situação e livra, né, Abraão e Sarai, né, a sua esposa, dentro daquela circunstância. Então, geralmente, quando vem a tentação, geralmente, com certeza, quando nós queremos dar o nosso jeito, nós caímos em pecado. Então, nós percebemos a fidelidade de Deus em ele nos oferecer também o caminho correto, né, da saída. Contudo, nós vamos ver também aqui que Deus ele também é aquele que fornece o suporte, né, diante da tentação. Veja que ele vai dizer, de sorte que possais suportar. Então a ideia aqui é que ele é constante no suporte. Então os textos sugerem que você não está lutando sozinho contra algo sobrenatural ou impossível. Então, enquanto a tentação vai tentar te derrubar, a fidelidade de Deus mantém a gente de pé. Então, suportar não significa não sentir peso, né? Mas ter o ombro fortalecido enquanto o peso está lá. Então, a ideia é exatamente essa, que Deus também nos fornece o suporte, ou seja, a força que vem de Deus, a força extra, para que possamos suportar, né, a tentação. Eu acho muito interessante, irmão Marconi, e você que está nos acompanhando, que esse suporte ele fornece no momento certo. Tinha um homem chamado São Cipriano que ele dizia que Deus ele fornece o suporte na tentação, ou seja, não antes da tentação. Por quê? Porque se ele fornecesse antes da tentação, nós queríamos nos orgulhar, dizer, olha, foi a minha força, né, que me livrou. Ou então a gente ia desperdiçar esse suporte. Então ele fornece, né, esse suporte na tentação. A ideia é exatamente de Mateus, ou seja, quando a gente não sabe falar, Deus é que coloca as palavras na nossa boca no momento certo. Por quê? Para que ele receba a glória. Então é aquele quando não há mais, vamos dizer assim, não há mais saída, você está numa situação literalmente desespero, quando você não tem ajuda mais de ninguém, Deus vai e fornece o suporte, ou seja, na hora correta, diante da tentação, ele fornece o suporte. Então a gente pode comparar isso, inclusive, com o maná no deserto, né? O maná deveria ser consumido naquele dia. Se fosse deixado para amanhã, o que aconteceria? O maná apodrecia, né? Apenas na sexta, né, que ele serviria para 2 dias, ou seja, até o maná que era oferecido na sexta-feira, né, ele era fornecido para os 2 dias, né, que era para que assim o povo aprendesse a confiar em Deus, não na sua providência, né? A gente não deve confiar, né, na providência, assim, no sentido colocar nossa fé na providência, mas no Deus que é providente, né? Por isso que Jesus, inclusive, ensinou a gente a orar, né? Como é que Jesus ensinou? Para dar-nos pães do dia, ou seja, diariamente. Ou seja, para que a gente não confie no pão, mas no Deus que nos dá
o pão. E automaticamente exercitando a fé, né? Isso. Confiando em Deus, Confiando em Deus. provisão do próximo dia, né? Isso. A gente não deve confiar, né, literalmente na provisão, né? Mas no Deus que é providente, que chega na hora correta. Então, dentro de tudo isso, nós podemos perceber que nós recebemos, né, confortos, né, diante de Deus, né, na hora das tentações. Então, a tentação, nós vamos perceber, ela não tem autoridade própria, né? Ela opera dentro de uma permissão estabelecida por Deus. Então, se podemos resumir de tudo que nós falamos, nós podemos dizer que o maior conforto que nós recebemos diante da tentação é a fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel, Ele é aquele que controla a carga, que nos dá a saída e nos dá o suporte. E aí, você que está nos acompanhando agora, a gente tem muito aquela ideia, né, e às vezes dizer assim, Deus só dá a carga que nós podemos suportar. A questão é qual carga a gente pode suportar, né? A gente só suporta pelo fato que Deus nos dá o suporte. Ele nos dá força para suportar. Então, é exatamente isso. Nós não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no Deus que é fiel. E Ele, assim, nos dá conforto, né, diante das tentações. Bênção, maravilha. Graças a Deus por mais essa palavra, né? E que vocês que estão nos ouvindo possam guardar essa palavra no coração de vocês. Estamos encerrando mais um programa Mensagem da Cruz. E nesse momento eu peço ao evangelista Douglas que esteja nos elevando a Deus com uma oração. Vamos orar assim ao Senhor, que Deus esteja abençoando a sua vida. Pai, graças te damos e te louvamos por mais esse programa, sabendo, Senhor, da fidelidade do nosso Deus. Ele que nos sustenta, Ele que nos dá força, Ele que nos dá saída para assim lutarmos, Senhor, contra as tentações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente diante das nossas lutas. Então, que o Senhor continue nos abençoando todos aqueles que estão nos acompanhando. Em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até mais, se assim Deus o permitir.